Oi, gente, tudo bom? Capítulo 32. E eu confesso que do Velho Testamento, esse capítulo 32 é um dos que mais me chama a atenção, visto que ele é um capítulo bem intenso, cheio de lições sérias e que fala a respeito de idolatria, liderança e também da justiça de Deus. Porque o Moisés ele está no monte com Deus, e enquanto Moisés está lá com o Senhor, o povo ele está em uma total entrega à idolatria. E como o texto é extenso, eu vou ler todo o texto novamente, estou explicando isso para você, e depois da leitura eu começo a fazer os tópicos. Já vou te adiantando, está bem interessante esse capítulo, espero que você veja até o final. Não se esqueça de se inscrever, cada capítulo está ficando uma bênção. Estamos encerrando o livro do Êxodo, mais 8 capítulos, e nós vamos dar início ao livro de Levítico. Mas, sem delongas, bora pro texto? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: Multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que te tenho dito, para que a possuas por herança eterna. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera, que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam, e aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito, e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas, e deu-os a beber aos filhos de Israel. E Moisés disse a Arão: Que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então disse Arão: Não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, arranque-o. Deram-mo, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mata cada um a seu irmão, e cada um ao seu amigo, e cada um ao seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. E caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isso para ele vos dar hoje bênção. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós pecastes grande pecado.
Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Bom, esse aqui é o capítulo 32. E a primeira coisa que eu quero falar é impaciência. Perceba, Moisés, ele demora no monte. E o povo, ele se desespera. Logo, quando o homem, ele perde a fé, ele cria seus próprios deuses. Segunda coisa que eu quero colocar aqui, liderança frágil versus vulnerável. Veja, o Arão, ele cede à pressão que o povo está lhe fazendo. E o mesmo cria e faz e esculpe, né? Um bezerro de ouro. Logo, uma liderança sem firmeza espiritual, ela pode se tornar cúmplice do pecado. Terceira coisa, e muito importante, apostasia. Em outras palavras, abandono da fé. O povo, ele passa a adorar aquilo que eles mesmos criaram. Foi um abandono rápido da fé. Eles trocaram o Deus verdadeiro, o Deus vivo, aquele que tirou eles do Egito, por mão de Moisés, por uma imagem feita, por brinco, pulseiras, por ouro. Quarta coisa, liderança firme. O Moisés agora ele desce do monte e perceba que ele está sentindo como que uma ira, né? Alguns vão chamar de ira santa. Não creio que isso existe, mas enfim, ele está sentindo essa ira, esse desconforto e ele vai confrontar o erro e o pecado. Ele vai agir, ele vai ter firmeza. O líder que é genuíno, ele não se cala diante do erro. Pelo contrário, ele zela da aliança. Mais uma coisa, tábuas quebradas. Veja, o homem é o responsável por quebrar a aliança com Deus. A coisa que o texto também está deixando claro é ordem de morte. Logo no final do texto você vai ver que Moisés ele vai dar uma ordem para que todos aqueles que foram causadores da idolatria fossem executados. Em outras palavras, o pecado ele deve ser banido. Mais uma coisa, propiciação. Ela é como que uma forma de intercessão sacrificial e ela está apontando para Cristo, o perfeito mediador. E por fim, o dia da visitação. Esse dia da visitação que está bem claro no final do texto, você vai ver que haverá um dia, um tempo da visitação estabelecida de Deus. Esse dia surgirá, esse dia vai acontecer e haverá punição. Logo, a justiça de Deus, ela pode até parecer que está tardando, mas ela chegará e não será ignorada. Bom, eu disse que esse capítulo 32 tem muitas lições sérias, então eu indico a você, refaça a leitura, veja os detalhes que tem no texto, tem muito mais coisas, e você pode fazer isso muito bem na sua casa. Escreve, faça tópicos, enfim, faça ligações do texto, você vai se aprofundar e você vai ver que muitas coisas vão abrir até mesmo a sua mentalidade nesse estudo. Amém? Eu te vejo no próximo capítulo e não se esqueça, se inscreva no canal. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.